8:26. Capítulo 8, versículo 26. Aleluia. Glória a Deus. Deus Santo. Amém? Amém. A cura do endemoniado Geraseno. Mas aqui é Geraseno. Cada Bíblia tem um nome. É isso. Então rumaram para a terra de Gerasenos, fronteira da Galileia. E logo, ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônio, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara aos espíritos imundos que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderaram dele. E embora procurassem conservá-lo preso, com cadeias e grilhões, tudo despedaçava, e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Pode sentar, igreja. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Não, irmão? Eu dei como título dessa mensagem: Liberto dos aguilhões. Uma nova criatura. Porque aquele homem, ele se tornou novo, porque ele estava possesso de demônio. E não era somente um, não. Eram legiões. Eram muitos. Então ele não sentia a sua vontade própria, porque ali ele estava sendo usado pelo diabo. Ele já não tinha mais esperança, porque ninguém podia dominá-lo. As pessoas prendiam eles com corrente, mas ele assim mesmo ele se soltava, porque não era ele que tinha aquela força, mas sim o que estava nele. Ele ali, ele habitava sozinho, afastado da sua família, e não tinha como ter a paz na sua vida. E hoje também estamos vendo muitas pessoas sem ter a paz na sua vida. Estão presos a grilhões de Satanás. Nós vamos vendo as pessoas sofrendo ali, sem paz, fica de um lado para o outro, perambulando, sem conseguir nada na sua vida. E assim também era esse homem. E ele um dia ele teve um encontro com o Senhor Jesus, porque ele sabia que Jesus, só ele podia libertar. Somente Jesus é que podia te dar a paz. E ali foi quando ele encontrou com Jesus, e Jesus fez a libertação dele. Então eu estava lendo no livro A Mensagem, que fala que tem 7 prisões da alma. São 7 prisões. Então fala assim: as 7 prisões são amargura, tribulação, fraqueza, perseguição, sensação de abandono, angústia, tristeza e o principal, pecado. Então, muitas vezes
as pessoas sentem aquela amargura por dentro no seu coração. Quando passamos por tribulação na nossa vida, no nosso lar, estamos sempre passando por uma tribulação, às vezes é com filho, é com parente, às vezes as mulheres passam com esposo, tem esposo também que passa com as suas mulheres, essa é a tribulação. E através da tribulação vem o quê? A fraqueza. Nós nos sentimos fracos, muitas vezes sem força para buscar o Senhor, sem força para caminhar para a igreja, por causa da tribulação. Aí vem a fraqueza. É fraqueza tanto material como espiritual. Aí vem a perseguição. Qual é a perseguição? Olha lá, ó. Olha o irmão lá que está indo para a igreja. Olha a vida dele, olha como é que ele está. Olha a situação. Onde é que está o Deus dele? Que ele está passando por tudo isso na sua vida. É o que vão falar. Isso já é uma perseguição. Então a pessoa se sente tão atribulada, tão sozinha, que ela acaba, se sente abandonada. Ela ora, ela busca o Senhor, ela lê a palavra, ela faz jejum e não vê a resposta das suas orações. Então ela diz o quê? O Senhor não está me ouvindo. Deus me abandonou. Mas Deus, Ele não nos abandona. Ele está sempre conosco. Nos piores momentos da nossa vida, Deus está conosco. Aí vem aquela angústia, vem aquela tristeza, e através da angústia, tristeza, a pessoa abandona a casa do Senhor, porque vai achar que está indo para a igreja e não está vendo resultado nenhum, que não está sendo abençoado e que está passando por prova. Aí a pessoa cai aonde? No pecado, porque começa a murmurar. E assim estava a vida desse homem. Ele estava no pecado, que talvez todos aqueles que passavam ali, ele devia de agredir, de xingar. E assim também é conosco. Assim também é conosco. E com aqueles também que estão lá fora. Porque são 7 prisões. São essas prisões que nós passamos muitas vezes na sua vida. E aquele homem, ele sabia que ele podia ser liberto através dele ter um encontro com Jesus, né? E ele era usado, como fala na palavra, esse homem estava possesso de demônio, e os demônios habitavam em seu corpo, era no corpo dele. Um dos meios usados por Satanás e o seu reino. Então, Satanás, ele usa as pessoas contra o reino de Deus. Quantas pessoas estão aí fora que não querem servir a Deus, mas querem servir a Satanás? Quantas pessoas acham que no mundo eles estão libertos, mas se enganam, eles estão presos, eles são escravos dos demônios, porque eles fazem a vontade do demônio, mas não fazem a vontade de Deus. E quando Deus chama, ou alguém convida para vir para a igreja, ele não quer. Ah, hoje não, amanhã eu vou. Ah, hoje eu estou cansado. Olha, hoje eu vou visitar minha tia que está doente. Ah, hoje eu trabalhei tanto, e não vai dar para mim ir. Eu vou outro dia. Mas esse dia nunca chega. Sabe por quê? Porque o inimigo nunca vai deixar ele vir. Então, para que nós possamos ter força mesmo, nós temos que orar ao Senhor, para que Ele venha nos libertar. No livro de Mateus 11,
28, fala assim: nós temos um libertador. Nós temos um libertador. E que nos ensina como se libertar. E esse libertador é quem? É Jesus. Então ele nos ensina a se libertar. Jesus fala assim: vinde a mim os cansados sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, eu vos libertarei. Mas para isso você tem que ouvir a palavra de Deus. Você tem que ouvir o chamado do Senhor. Então ele nos ensina como nós podemos ser libertos através da palavra. Ele não chamou só eu, nem os irmãos, mas ele chama você também que está aí fora, que está cansado, que está sobrecarregado e que não aguenta mais e muitas vezes pensa até em se matar. Mas Jesus, ele tem esse poder para libertar. E ainda no Salmo 116, 4, ele nos ensina como clamar. Ele nos ensina como clamar a ele. E fala assim: invoquei o nome do Senhor, dizendo: Senhor, livra a minha alma. Senhor, livra a minha alma das maldades, da violência. Ele ensina como nós temos que clamar. É invocando o nome do Senhor. Quando você está em desespero, está com problema, então você vai dizer: Senhor, livra a minha alma, porque Ele está aqui para te livrar a tua alma, para livrar a sua família, porque você vai orar, vai entregar a sua família, vai entregar o seu lar, vai entregar os seus parentes, tudo na mão do Senhor, e Ele vai ouvir o seu clamor, porque é Ele que está mandando você clamar o nome dele, e ele vai te ouvir, porque você confiou, né? Também ele ensina no livro de João 8,36, ele ensina a gente crer na nossa libertação. Nós cremos, eu creio, e creio também que você está aí sentado, crê também na sua libertação, na sua cura. Está enfermo? Ora o Senhor, que Ele vai libertar. Então fala assim: que o Filho vos libertará e será livre da maldição. Está lá no livro de João 8,36. Porque Jesus, Ele tem poder para nos libertar e nos livrar da maldição do mundo. E muitos não creem que Jesus tem esse poder para libertar, mas Jesus tem. Ele tem esse poder para que nós seja livre das maldições do mundo. Porque o crente, quando ele é fiel ao Senhor, Deus está sempre do seu lado, está sempre cuidando, está sempre livrando. Ele livra. Você pode até cair, tropeçar, mas Ele está ali para te livrar, porque podia ser coisa pior. Mas Deus, no momento, enviou o teu anjo e segurou nas tuas mãos para que você não acontecesse coisa pior. Então Deus, Ele está sempre conosco. E nós temos que estar o quê? Vigilante, para que o Senhor possa nos livrar da maldição do mundo. Então Ele nos ensina também como Salvador, porque Ele é o Salvador. É Ele que nos deu o poder para sermos feitos filhos de Deus. Ele deu esse poder para nós, né? Então Ele ensina como nós temos que receber o Senhor no nosso coração, porque Deus, Ele enviou o seu Filho para que hoje nós pudéssemos ter a vida eterna. E Jesus, Ele deu essa vida
a sua vida por nós. Quem teria coragem hoje de dar a sua vida ou dar o seu filho para salvar alguém? Quem faria isso? Ninguém. Mas Deus fez por amor a nós. Então, nós sabemos que quando recebemos Jesus no nosso coração, nós somos salvos. Porque Ele deu a sua vida para que hoje nós pudéssemos estar aqui pregando a sua palavra. E Deus ainda fala assim para nós. O Senhor falando para nós: eu repreendo e castigo todos quantos eu amo. Deus também nos castiga porque Ele nos ama. Então Ele vai falar assim: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Arrepende-te dos teus pecados. Arrepende daquilo que não é agradável ao Senhor. E nós se arrependemos do nosso pecado e estamos sendo zelosos na presença do Senhor. Estamos sendo vigilantes. E agora em Romanos 9:10 fala assim: se com a sua boca confessarmos Jesus em nosso coração e crer que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Então todo aquele que crer e confessar com a sua boca que Jesus ressuscitou dos mortos, será salvo. Agora aquele que nega a ressurreição corporal de Jesus não tem direito a dizer que Cristo salva ele. Ele não tem esse direito, porque a ressurreição de Cristo continua sendo para nós o centro central da nossa salvação. E aquele que não quer, que não crê, e ele continua incrédulo. Porque tem muitas pessoas que ainda carregam Jesus numa cruz. E hoje nós sabemos que Jesus não está mais naquela cruz. Nós cremos que Ele ressuscitou. E sabemos que ali, quando Ele morreu e ressuscitou, foi para que nós pudéssemos ter a nossa salvação. Então aqueles que não creem e que negam a ressurreição corporal de Jesus não tem direito a dizer que é cristão. Ele não tem direito. Ele continua sendo um incrédulo. Nós não. Nós cremos na ressurreição de Cristo. Nós sabemos que Ele ressuscitou para nos salvar. Então nós cremos. E para terminar, Jesus tem a libertação para cada um de nós. Creia. E para isso nós temos que fazer o quê? Confiar. Aceitar Jesus de coração. Porque em Apocalipse 3:20 fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, hoje, você que está ouvindo esta mensagem, se entregue a Jesus de corpo e alma. Aceite Jesus, busca Ele, porque assim você será liberto de tudo, da enfermidade, da violência, da maldade desse mundo. Mas tem que aceitar, de coração. Não é chegar na igreja, pastor perguntar quem quer aceitar o
Senhor Jesus. Aí vai levantar a mão. Mas só naquela hora. Depois vai embora, não volta mais para a igreja. Então Jesus está batendo na porta, não é na porta da sua casa, mas é na porta do seu coração. Que você possa abrir o seu coração para Jesus e aceitar Ele verdadeiramente. Porque Ele quer sentar na sua mesa. Ele quer cear contigo e você com Ele. Que o Senhor Jesus possa nos ajudar sempre a servi-lo e estar na sua presença. Amém? Amém. Vamos levantar.